Bora, Fiel, se liga aqui nessa discussão entre o Dorival e o Pedro Ramiro da TV Record após o jornalista fazer uma pergunta bem forte ao técnico do Corinthians. Ele não gostou, retrucou e quase saiu uma discussão feia ali. Na verdade, o Dorival começou ali e tal. Se liga só nesse corte aqui. O Dorival também falou sobre o lateral que deu o gol ao Flamengo, que não foi lateral pro Flamengo, foi pro Corinthians. O Corinthians foi prejudicado nesse jogo. Então comenta aí, deixa seu like, se inscreve no canal. Então bora pro vídeo. Marco Belo, Rádio Transamérica. Uma dúvida honesta, Dorival, qual a ascensão do técnico sobre o jogador que vai cobrar o pênalti daquele momento em que ele está com a bola na marca da cal até ele cobrar? Aquele momento lá é do jogador, ele cobra do jeito que ele quiser, ou o técnico pode falar cobra forte, cobra falta, cobra fraco, cobra do jeito que a gente treinou, cobra no ângulo. O que o técnico pode mudar ou não mudar naquele momento? Obrigado. Não pode mudar nada. Aquele momento é do atleta, ele foi treinado para isso. Nós temos lá uma sequência, pode ser que no dia ele não esteja bem. Ele pega a bola, dá entrega para o segundo, para o terceiro. Nós temos até 4 jogadores ali numerados para que possam bater a penalidade, mas interferência nenhuma. É resultado daquilo que foi treinado. Com certeza não foi dessa forma. E fomos infelizes, temos que amargar tudo isso. Dorival, boa noite. Pedro Ramiro aqui da Record. Na maioria das vezes, o que os treinadores, alguns treinadores do Brasil mais pedem é tempo para trabalhar, tempo para treinar. O Corinthians teve 2 semanas praticamente corridas aí de treino e nisso foram 2 derrotas. O Corinthians está sendo mal treinado, o que explica esses resultados? Tá sendo mal treinado. Você viu o primeiro tempo ou você estava em algum outro lugar? Ah, bom. Aqui na sala. Então você não assistiu o primeiro tempo. Você assistiu? Ah, então tá bom. Então uma pergunta dessa aí, me desculpa, mas não caracteriza. Oi? Não explica nada. Nós treinamos, nós trabalhamos, nós preparamos o jogo muito bem preparado. E o nosso adversário ganhou justamente porque se aproveitou de 2 situações. Foi isso. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu no segundo tempo algumas trocas, pelo menos na perspectiva do campo, motivadas pela parte física, né, pelo cansaço dos jogadores. E recentemente o Corinthians tem apresentado alguns problemas de lesões musculares, né, os casos do André Ramalho, que hoje ficou fora, o Memphis Depay, o Garro e em outro momento o Mateuzinho. Qual a autocrítica que a comissão tem, que o clube tem a respeito do trabalho físico recente e que também certamente está atrelado à queda de produção no segundo tempo? Obrigado. Olha, nenhuma. Nós temos suportado as partidas inteiras. Nós tivemos sim algumas lesões, como todas as equipes estão tendo. Não tem como, ao longo de uma competição, ir jogando praticamente... com a sequência que as equipes vêm jogando, vêm atuando, não tem como você fugir a esse contexto. Uma lesão ou outra irão acontecer. Nós tivemos várias lesões por traumas, por choques, mas na maior parte das vezes uma lesão muscular ela vai acontecer. A carga ela é muito alta, nós ficamos com um elenco muito reduzido, vocês têm acompanhado a quantidade de jogadores que nós perdemos. Para esse momento, é muito difícil de contextualizar, justamente porque são vários jogadores na mesma situação, nos tirando possibilidades de melhorarmos a equipe, né, ao longo das partidas. A gente lamenta isso, mas é um fato que em todos os anos tem acontecido, com todas as equipes do futebol brasileiro. E o Corinthians não está sendo diferente. Nós tivemos uma contratação no início do ano, uma contratação no meio do ano. Apenas isso. E nós estamos buscando as opções dentro do nosso grupo, dentro do nosso elenco, justamente para tentar encontrar as melhores possibilidades possíveis. Agora, pela limitação do nosso grupo, nós estamos tendo muitos problemas e, em sequência, isso está nos tirando possibilidades.
Dorival aqui, Rafael Esgrilles, Energia 97. Ainda sobre o plano físico, você tem um jogador de 18, 19 anos que entrega muito na parte ofensiva e também na marcação. Você vê o Guinegão a todo momento marcando a saída de bola, muito intenso. Ele sai para a entrada do Thales Magno, que me parece hoje sem confiança, mas todo jogo o Thales Magno entra. Por que a saída do jogador que te entrega de intensidade, de ofensividade, também deu um belíssimo passe para o Yuri Alberto, a saída do Guinegão e a opção pelo Thales Magno, e por que ele entra todo o jogo e me parece sem confiança? Olha, a confiança o jogador só adquire atuando. Ele tem feito bons treinamentos. Nos chama a atenção esses detalhes. Você não pode passar os 90 minutos tendo necessidade de melhorar a fluência da sua equipe e não tomar nenhuma atitude. Eu tenho que fazer uma alteração. Alguém tem que sair, não tem jeito. Naquele momento, nós tínhamos ainda um jogo em que o Flamengo se apropria do meio-campo, começa a ter um pouco mais de volume e nós precisávamos de algo novo que pudéssemos fazer com que melhorássemos sem que abríssemos muita equipe. Em determinados momentos, um terceiro atacante, ela te dá uma outra condição, porém, desde que você tenha o meio de campo sustentando a sua equipe, sustentando a partida, coisa que não vinha acontecendo. Então, as nossas mudanças foram nesse sentido. Algumas físicas, tentando melhorar o rendimento. Tivemos que mudar para trás, o que é muito difícil para uma partida como essa, mas tivemos necessidade. E as mudanças buscando uma melhoria no setor ofensivo. É o que nós temos, foram as possibilidades apresentadas e nós tínhamos que fazê-lo para que não passássemos 90 minutos sem tomarmos uma atitude ali atrás. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Lucas Belonte da Rádio Band News FM. Queria te ouvir mais sobre esses dois tempos. Você até falava do sucesso, na sua visão, do primeiro tempo do Corinthians. E aí, no segundo tempo, há um desempenho diferente, até o Flamengo joga mais. Queria te ouvir o que pode explicar esses dois tempos tão distintos. É a parte física, é a parte mental também. E sobre o primeiro tempo especificamente, custa caro a quantidade de chances perdidas contra uma equipe dessa qualidade? Dá para dizer que foi esse o motivo que acabou no segundo tempo trazendo a derrota também? Eu acho que você resumiu tudo que foi a partida. Nós criamos no primeiro tempo, tivemos volume, tivemos posse, a exceção dos últimos 8 minutos, que nós perdemos um pouco o controle, o que é um fato normal e natural, frente a uma equipe que tem um padrão muito bem definido, jogadores de altíssimo nível, e em que as trocas elas ainda melhoram todo o contexto que vinha sendo apresentado. Eu acho que nós fizemos uma partida onde merecíamos ter tido uma sorte melhor, um resultado melhor. O primeiro tempo foi quase perfeito, se podemos colocar assim. Não aproveitamos as oportunidades que tivemos, senão nós poderíamos ter feito um jogo um pouco diferente na segunda etapa. O nosso gol e o gol do Flamengo logo em seguida praticamente neutraliza esse momento que nós tivemos, e o jogo se torna novamente aquele jogo disputado. Num erro, na segunda etapa, o lateral era nosso time para naturalmente para se posicionar, para poder bater o lateral, acaba sendo dado ao Flamengo, e com isso nos pegou totalmente abertos, e eles aproveitaram. Mas na segunda etapa nós tivemos um pouco mais de dificuldades em razão do volume que nós colocamos no primeiro, da intensidade que foi colocada e das oportunidades criadas que, infelizmente, nós não soubemos aproveitá-las. Dorival, boa noite. Henrique Vigliotti, da Rádio Crack Neto. Dorival, ainda abordando essa questão que você citou do segundo gol, você ressaltou um pouco dessa questão da arbitragem, mas isso também não indica uma certa falta de concentração por parte da sua equipe, no sentido de um lance que a gente, vendo as câmeras, vê que foi lateral para a equipe do Corinthians, mas ali no momento do jogo, um momento de desligamento, de reclamação com a arbitragem, acabou resultando numa derrota em menos possíveis
um ponto na conta do Corinthians na tabela que seria importante nesse momento? Ó, você me desculpa, mas todo mundo viu que a bola era nossa. Todo mundo viu. O nosso time parou. Infelizmente, quando sai a jogada, se não me falha a memória, foi o Plata que pegou a bola, estava muito próximo dele. Ele já pega a bola rapidamente. Ele teve essa percepção, mas a sensação de todo o estádio era que a bola era nossa, como foi dos próprios jogadores. Foi um lance muito simples, não foi um lance difícil, não foi um lance complicado. Eu não sei o que aconteceu, porque o Bruno é um dos melhores bandeiros que nós temos no Brasil. Eu não sei o que foi que aconteceu naquele momento. Mas era uma jogada muito clara, muito nítida. Então não é falta de concentração. Até porque quando ele levanta a bandeira, que ele segura em cima, todos nós estávamos esperando dele fazer o movimento para a esquerda, ele fez para a direita. Quando ele faz para a direita, o Plata já estava em cima da bola. Ele pega a bola e faz a batida. É impossível isso. É impossível. E a partir daí, acaba saindo o gol. Boa noite, Dorival. Aqui é o Centro, Bruno Cassucci, do GE. Para o próximo jogo contra o Inter, você já não conta com o Yuri Alberto, que levou o 3º cartão amarelo, vai ter que cumprir suspensão. Eu queria saber se para esse jogo você conta com o retorno do Memphis Depay, se a previsão do departamento médico é que ele já esteja liberado. E em relação ao André Ramalho, que a gente descobriu hoje que está machucado, é algo mais sério ou o atleta ainda pode voltar antes da pausa para a data FIFA? Eu não acredito que nem tenhamos o Memphis, tampouco o André, nesse momento. O Memphis ainda não tocou em bola. Nós estamos no aguardo dessa transição que está existindo, acompanhando o processo diariamente e na expectativa de uma recuperação mais rápida. Boa noite, Dorival, tudo bem? Vitor Peixoto, Web Rádio Gol de Placa, aqui na sua frente. Apesar da derrota hoje, 2-1 para o Flamengo, talvez uma das melhores partidas individuais da equipe, na verdade, do Breno Bidon. Eu queria que você comentasse um pouquinho da partida dele, que conseguiu fazer boas viradas de jogo, conseguiu dar ritmo para o meio-campo do Corinthians, principalmente no primeiro tempo, e depois eu queria que você explicasse também a saída dele. Foi alguma questão física? Por que ele saiu para a entrada de outro jogador? Obrigado, boa noite. A saída foi física, o Bidon vem crescendo, vai evoluindo a cada momento, vem dando uma consistência muito grande. Eu acredito que a equipe tenha feito uma grande partida, não foi só o Bidon. A equipe num todo, coletivamente, fez uma grande partida. Infelizmente o resultado não foi aquilo que desejávamos, mas a equipe trabalhou para que pudesse ter tido um resultado um pouco diferente. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda sobre o Bidon, já dá para afirmar que ele e o Vitinho disputam a posição no meio de campo na ausência do Rodrigo Garro? Obrigado. Olha, depende da função. Eu acho que o Vitinho vem executando essa função em alguns momentos de treinamentos. O Bidon, eu acho que tem uma característica que não que aproxime, mas é uma característica assim, semelhante em alguns momentos da função que o Garro executa. Logicamente que cada um tem as suas qualidades individuais um pouco diferentes, mas é um jogador que, para mim, ele tem muito mais potencial de um meia do que propriamente de um volante. Eu não o vejo como um volante, eu vejo como um jogador que tem múltiplas funções em campo e que vem crescendo, vem desenvolvendo muito bem e vem num processo de evolução muito bom. Ainda pode acrescentar muito para a nossa equipe. Dorival, boa noite, aqui na sua frente. Na semana passada, o Corinthians enfrentou o Lanterna do campeonato, teve uma atuação aquém e perdeu. Hoje, o Corinthians enfrentou o líder do campeonato, teve uma boa atuação, sobretudo no primeiro tempo, ainda que tenha perdido. Por que a sensação, ou por que parece que o Corinthians escolhe os melhores jogos para terem os melhores desempenhos? Se eu tivesse essa resposta, eu já teria corrigido todo o sistema, pode ter certeza. A gente trabalha para isso. Na semana passada, nós fizemos uma preparação semelhante ao que nós fizemos essa semana com a equipe, para jogarmos com a equipe do Flamengo, e o nosso rendimento foi muito abaixo daquilo que esperávamos. Vários fatores, mas muito abaixo.
O mesmo sistema de trabalho, muito mais concentração, muito mais foco e um rendimento muito diferente. É difícil às vezes. Fui atleta, eu sei o que é. Em alguns momentos, muita coisa passa. Em outros, você se atenta muito mais. Cabe a todos nós nos preocuparmos com isso, mas vai muito do momento também do grupo, dos atletas, de um modo geral. Não é uma situação fácil de você corrigir de uma maneira tão rápida, até porque você só percebe o que vai acontecer no momento em que a partida esteja se desenvolvendo. Dorival, José Eduardo da agência Ultimão. Em relação ao Kaique, que veio tendo até algumas oportunidades no time titular com os desfalques, no entanto, nos últimos jogos não vem sequer entrando no decorrer da partida. Como você teve essa opção, no que vem se dando, no que você tem se baseado nessa escolha pelo atleta não estar entrando, não estar acionando ele nos jogos? Foram circunstanciais, foram situações que imaginávamos um outro contexto para as alterações que fizemos. O Kaique, ele vem sim tendo oportunidades, ele sabe o quanto eu pego no pé dele em determinadas situações que nós precisamos que ele ainda ganhe um pouquinho mais, mas ele tem evoluído e é um jogador que me agrada e que com certeza ainda será aproveitado nesse processo. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Logo após o pênalti perdido, pelo menos ali da tribuna, eu tive a sensação de que o Yuri Alberto ficou um pouco ansioso para querer dar uma resposta logo, marcar o gol dele. Eu queria saber se no intervalo teve alguma conversa especial que você teve com ele para ele não sentir tanto o pênalti perdido, e se você planeja ter uma conversa com ele ao longo da semana por conta dessa escolha dele em um jogo tão importante, tão decisivo para a equipe. Obrigado. Olha, assim, o primeiro momento que ele encostou ali, que ele veio buscar uma água, alguma coisa assim, eu conversei com ele. O jogador, mais do que ninguém, sabe o que aconteceu, sabe o erro que teve, a tomada de decisão errônea, vamos dizer assim. Não é fácil, não é simples, muito mais ainda para quem comanda. É uma situação, inclusive foi a primeira pergunta, se não me falha a memória, que você fica totalmente vendido, porque você não sabe qual a reação do atleta naquele instante. Eu apenas lamento porque nós tivemos lá atrás um fato semelhante no jogo do Mirassol. Apenas isso, e deveria ter servido como uma lição a todos nós. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Então aí se fez uma pequena, não discussão, né? A pergunta que o Pedro Ramiro da Record fez pro Dorival ali, que o time é mal treinado, né? O Dorival aí ficou bravo ali do jeito dele, né? E pelo que eu entendi, cara, o jornalista não assistiu o primeiro tempo do estádio ali e tal, ele assistiu através de uma TV, e o Dorival, na minha opinião, engoliu o cara, hein? Apesar de não... Cara, a gente fala, eu ouvi os comentários aqui já, o pessoal falando que não concorda com as alterações do Dorival, mas ele vai colocar quem, mano? Vai colocar quem no time? Não tem banco, velho. A gente tá sem banco, a gente não tem elenco. Ele colocou o que deu pra ele colocar, mano. Thales Magno, Rian, Kaká. Então, cara, é o que a gente tem, infelizmente, isso daí. E, mano, o segundo gol do Flamengo ali, cara, foi roubado, hein? Como sempre, né? Time de ladrão, time de bandido, a bola era nossa. O juiz inverteu. Agora vamos ver se eles mandam cartinha pra CBF, né? Reclamando, né? Time hipócrita aí. Na moral, mano. Se tem um time que eu tenho nojo e raiva desse Flamengo aí. Na moral, cara. Time de ladrão, time de bandido. Por isso prejudicado. Mas não justifica o pênalti que o Yuri bateu no primeiro tempo ali, aquele pênalti displicente, um pênalti ali ridículo. Ele nunca bateu daquele jeito, cara. O Dorival até falou, nem no treino, cara, ele treinava assim. Daí vai no jogo, dá uma acabada ridícula daquela, na moral, cara. Na moral, é inacreditável. Essas coisas acontecem com o Corinthians, mano. Isso acontece com o Corinthians. Agora eu jogo fora de casa, o imbecil tá suspenso porque foi comemorar com a torcida lá. Cara, osso demais, na moral, cara. Deixa o seu like, se inscreve no canal. Até a próxima vídeo. Valeu, é nóis.